Quando completei 65 anos, preparei uma festa para a família. Ninguém apareceu. No mesmo dia, minha nora postou fotos de todos num cruzeiro. Eu apenas sorri. Quando voltaram, entreguei a ela um exame de DNA que a deixou pálida. Fico feliz de ter vocês aqui. Acompanhem minha história até o final e comentem a cidade de onde estão assistindo para eu ver até onde minha história chegou. Passei 3 semanas preparando minha festa de 65 anos. 3 semanas escolhendo o cardápio perfeito, enfeitando a sala de jantar com flores do meu quintal e ligando para todo mundo confirmando que estariam lá. Até comprei um vestido novo, azul marinho com botõezinhos de pérola, do tipo que o seu João sempre dizia que me deixava elegante. A mesa estava posta para 8 pessoas. Cartõezinhos escritos com minha melhor letra. Roberto, Carla, o pequeno Gabriel, que acabou de fazer 7 anos, a doce Isabela, de 5 anos, minha irmã Rosa, o marido dela, Antônio, e claro, eu na cabeceira da mesa onde podia ver o rosto de todos enquanto comemorávamos juntos. Às 18h30, ninguém tinha chegado. Conferi meu celular 3 vezes, pensando que talvez tivesse errado o horário, mas estava lá na minha agenda. Aniversário da vovó, 18 horas. Tinha mandado lembretes para todos apenas 2 dias antes. Às 19 horas, liguei para o Roberto. Caiu direto na caixa postal. Depois para o celular da Carla. A mesma coisa. A Rosa também não atendeu, o que era estranho porque ela sempre atende no segundo toque. Fiquei ali na minha sala de jantar, olhando para os pratos intocados. As velas que acendi 1 hora antes já tinham derretido pela metade. O frango assado estava esfriando no forno. O bolo de chocolate que passei a manhã toda fazendo estava perfeito e inteiro no balcão da cozinha. Talvez tivesse trânsito. Talvez algo tivesse acontecido de última hora. Essas coisas acontecem, me disse, mesmo com o peito apertado e as mãos tremendo. Às 20 horas, eu sabia que eles não viriam. Sentei pesadamente na minha cadeira, olhando para as cadeiras vazias ao meu redor. Isso não era apenas atraso, era algo completamente diferente. O silêncio na minha casa parecia diferente. Não era paz, era vazio, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Foi aí que cometi o erro de abrir o Facebook. Lá, no topo do meu feed, estava uma foto que gelou meu sangue. Carla, radiante num vestido branco esvoaçante. O braço em volta do Roberto, que sorria mais do que eu tinha visto em meses. Atrás deles, o azul profundo do mar se estendia infinitamente. A legenda dizia: vivendo nosso melhor momento no cruzeiro pelo Caribe. Tão grata por essa viagem em família incrível. Desci a tela. Mais fotos. Gabriel e Isabela fazendo castelos de areia numa praia perfeita. Rosa e Antônio brindando com caipirinhas no que parecia ser um bar elegante do navio. Todo mundo estava lá. Todo mundo menos eu. O horário da postagem mostrava que as fotos foram publicadas apenas 1 hora atrás. Enquanto eu estava aqui sentada, esperando por eles, eles estavam a milhares de quilômetros de distância, brindando com champanhe e rindo num jantar ao pôr do sol no navio. Senti algo rachar dentro do meu peito. Não quebrar, rachar. Como gelo num lago quando a temperatura cai rápido demais. Eles planejaram isso, todos eles. A Carla organizou uma viagem em família que me excluiu deliberadamente, marcou para o meu aniversário e de alguma forma convenceu todos a toparem. Até a Rosa, minha própria irmã, que me ajudou a escolher os enfeites para esta festa semana passada. Fiquei olhando para aquela foto até meus olhos arderem. O sorriso da Carla parecia especialmente brilhante, quase triunfante. Ela estava parada exatamente onde eu deveria estar, no centro da minha família,
cercada pelas pessoas que deveriam me amar mais. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Roberto. Desculpa, mãe. Esqueci de avisar que estaríamos viajando esta semana. A Carla reservou uma viagem surpresa. Feliz aniversário. Esqueci de avisar. Como se um cruzeiro pelo Caribe fosse algo que você casualmente esquece de contar para sua mãe. Como se reservar na data do meu aniversário fosse pura coincidência. Coloquei o telefone cuidadosamente na mesa, com medo de jogá-lo na parede se segurasse por mais tempo. O frango definitivamente estava frio agora. Fui para a cozinha e desliguei o forno. Meus movimentos mecânicos e estranhos. Me sentia como se estivesse me observando de fora do meu corpo, vendo esta mulher triste no seu vestido azul marinho, guardando o jantar que ninguém veio comer. Embrulhei o bolo no plástico filme e coloquei na geladeira. Apaguei o que restava das velas. Comecei a guardar a louça boa de volta no armário, cada prato batendo contra os outros, com um som que parecia alto demais na casa silenciosa. A Carla tinha vencido alguma coisa esta noite, embora eu não tivesse certeza de que jogo estávamos jogando. Tudo o que eu sabia era que pela primeira vez nos meus 65 anos, me senti verdadeiramente invisível. Não apenas ignorada ou esquecida, mas apagada. Quando apaguei as luzes da sala de jantar, peguei meu reflexo na janela escura. Parecia menor de alguma forma, diminuída. A mulher olhando de volta para mim tinha passado décadas sendo a pacificadora da família. Aquela que resolvia brigas e lembrava dos aniversários e datas especiais de todos. Aquela que sempre colocava a família em primeiro lugar. E todos eles escolheram passar meu aniversário fingindo que eu não existia. Subi as escadas para meu quarto, cada degrau mais pesado que o anterior. Amanhã teria que enfrentar as consequências. Os pedidos de desculpa falsos, as desculpas sobre falta de comunicação, a voz doce da Carla explicando como a viagem foi reservada há meses e não tinha nada que eles pudessem fazer. Mas esta noite eu só precisava sentar com essa dor, realmente senti-la, porque algo me dizia que isso não era apenas sobre uma festa de aniversário perdida. Era sobre algo muito maior e muito mais deliberado do que eu jamais imaginei. Não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei deitada na cama, olhando para o teto, minha mente passando por cada reunião de família dos últimos 5 anos. O aniversário que não foi apenas esquecido, foi deliberadamente sabotado, e conforme as horas passavam, outras memórias começaram a surgir, cada uma mais perturbadora que a anterior, a festa de 4 anos do Gabriel. Eu estava tão animada para vê-lo apagar as velinhas, mas quando cheguei no buffet, a Carla me encontrou na porta com aquele sorriso pedindo desculpas que ela aperfeiçoou. Ai, dona Conceição, o Roberto não te falou? Tivemos que mudar a festa para amanhã. Surgiu uma emergenciazinha. Mas eu podia ouvir crianças rindo lá dentro. Podia ver balões pela janela. Quando liguei para o Roberto depois, ele pareceu genuinamente confuso. Amanhã? Não, mãe. A festa é definitivamente hoje. A Carla deve ter se confundido com as datas. E ouçam, o primeiro dia de aula da Isabela no jardim de infância. Perguntei para a Carla 3 vezes que horas eles iam levar ela para eu estar lá com minha câmera. Ah, vamos bem cedinho, ela disse, tipo 7h da manhã, provavelmente muito cedo para a senhora. Quando apareci mesmo assim, a professora me disse que a Isabela estava lá desde o horário normal, 8h30. Perdi ela entrando na sala de aula. Perdi o tchauzinho nervoso dela para o Roberto, Natal passado. A Carla me ligou 2 dias antes, a voz tensa, com falsa preocupação. Conceição?
Odeio fazer isso, mas o Roberto está se sentindo muito sobrecarregado com o estresse do trabalho. Ele pediu se pudéssemos manter a ceia de Natal pequena este ano, só família direta. Passei o Natal sozinha, esquentando sobras e assistindo filmes antigos. Depois descobri pela Rosa que eles tiveram uma celebração enorme. Ela viu as fotos no Instagram. 20 pessoas, incluindo amigos da faculdade do Roberto e vários vizinhos. Todo mundo menos eu. Cada memória parecia uma peça de quebra-cabeça se encaixando, formando uma imagem que eu estava cega demais para ver. Isso não era um padrão de falta de comunicação ou conflitos de agenda inocentes. Isso era sistemático, calculado. Levantei e fiz café quando o sol nasceu, minhas mãos ainda tremendo de exaustão. E algo mais, uma sensação crescente de pavor. Peguei meu celular e comecei a rolar pelas postagens da Carla no Facebook do ano passado, realmente olhando para elas pela primeira vez. Lá estava ela na peça teatral do Gabriel na escola, sentada na primeira fila ao lado do Roberto. Eu perguntei especificamente sobre aquela peça e ela me disse que foi cancelada por causa de um surto de gripe. Lá estava ela no recital de dança da Isabela, aquele que a Carla disse que era apenas um ensaio, nada demais. Foto após foto de momentos em família, dos quais fui excluída, cada uma marcada com legendas sobre memórias preciosas da família e abençoada por ter essas pessoas na minha vida. A parte mais cruel era como tudo parecia natural. O braço da Carla em volta do Roberto, as crianças agrupadas perto dos pais, todos sorrindo como se pertencessem juntos, como se estivessem completos sem mim. Larguei o telefone e fui para a janela da cozinha, olhando para o jardim que plantei quando o Roberto era menino. Ele costumava me ajudar a capinar esses canteiros de flores, suas mãozinhas cuidadosas com os galhos delicados. Quando foi que eu o perdi? Quando ele parou de me ver como essencial para sua felicidade? A resposta veio com uma clareza surpreendente. Quando a Carla entrou em nossas vidas. Antes dela, Roberto me ligava 2 vezes por semana. Tínhamos jantares marcados domingo sim, domingo não. Ele pedia meu conselho sobre problemas do trabalho, compartilhava histórias do seu dia. Ele era meu filho, meu amigo, minha conexão com um futuro que ajudei a criar. A Carla mudou isso gradualmente, tão devagar que não percebi até ser tarde demais. Primeiro, os jantares de domingo se tornaram mensais. A Carla tem planejado essas refeições elaboradas, Roberto explicou. Ela adora me ter só para ela nos fins de semana. Depois as ligações diminuíram para check-ins obrigatórios nos feriados. Desculpa, mãe, não posso falar muito. A Carla tem nossa agenda bem apertada hoje. Ela nunca disse nada diretamente contra mim. Isso teria sido óbvio demais, fácil de contestar. Em vez disso, ela operava nos espaços entre as palavras, nos silêncios que seguiam suas sugestões. Sua mãe parece cansada ultimamente. Talvez não devêssemos sobrecarregá-la com as crianças neste fim de semana. Vi sua mãe no mercado ontem. Ela parecia meio confusa sobre alguma coisa. Você acha que ela está bem morando sozinha? Implicações sutis de que eu estava me tornando um fardo, uma preocupação, alguém que precisava ser gerenciada em vez de incluída. Pensei na forma como ela me abraçava nas reuniões de família, sempre um pouco longo demais, a mão esfregando minhas costas como se eu fosse uma parente idosa, frágil que precisava de consolo em vez de um membro igual da família. A forma como ela interrompia quando eu estava falando com as crianças, redirecionando a atenção delas para outra coisa. A vovó Conceição teve um dia longo, queridos. Por que não mostram para o papai o brinquedo novo? E Roberto
Meu filho, lindo e confiante, absorveu tudo isso sem questionar. Ele começou a me olhar do jeito que a Carla fazia, com uma mistura de afeto e pena, como se eu fosse algo precioso, mas cada vez mais irrelevante. O telefone tocou, me assustando dos meus pensamentos. O nome do Roberto piscou na tela. Oi, mãe. Sua voz estava alegre, relaxada de uma forma que fez meu peito doer. Só queria ligar e dizer feliz aniversário atrasado. Desculpa termos perdido, mas esta viagem tem sido incrível. A Carla realmente se superou no planejamento. Segurei o telefone mais forte. Sim, vi as fotos. Ah, que bom! A Carla tem postado como louca. As crianças estão se divertindo tanto. O Gabriel aprendeu a mergulhar com snorkel ontem e a Isabela fez amizade com uma menininha de São Paulo. Você teria adorado vê-los. Teria? Porque de onde eu estava sentada parecia que ninguém nem notou que eu não estava lá. A viagem foi bem de última hora, disse cuidadosamente. Eu sei, né? A Carla achou essa promoção incrível e simplesmente foi. Ela sempre foi espontânea assim. Uma das coisas que amo nela. Espontânea. Era assim que ele chamava reservar deliberadamente um cruzeiro no aniversário da sua mãe. Roberto, comecei, depois parei. O que eu podia dizer? Que sua esposa estava manipulando ele? Que ela passou anos sistematicamente me excluindo da vida dele? Ele pensaria que eu estava com ciúmes, amarga, incapaz de aceitar que ele cresceu e seguiu em frente. Talvez eu fosse todas essas coisas, mas eu também estava certa. Tudo bem, mãe? Você parece estranha. Fechei os olhos, sentindo o peso de todos aqueles momentos perdidos, todas aquelas vezes que fui editada para fora da história da minha própria família. Estou bem, querido, só cansada. Bem, descanse um pouco. Voltamos semana que vem e prometo que vamos planejar algo especial para compensar ter perdido seu aniversário. Mais uma promessa do Roberto, que a Carla encontraria uma forma de quebrar. Depois que desliguei, fiquei sentada na minha cozinha por um longo tempo, observando a luz mudar conforme a manhã avançava para a tarde. Pensei sobre os anos à frente, mais aniversários passados sozinha, mais marcos dos netos perdidos, mais fotos de família onde minha ausência era tão completa que era como se eu nunca tivesse existido. Pela primeira vez, desde que meu marido morreu 8 anos atrás, me senti verdadeiramente órfã. Não por morte desta vez, mas por algo indiscutivelmente pior. Pelo apagamento deliberado e metódico do meu lugar na única família que me restava. Mas conforme a raiva crescia no meu peito, quente e brilhante, percebi algo mais. Eu não ia desaparecer quieta. Se a Carla queria jogar jogos, ela escolheu a oponente errada. Eu criei o Roberto quando o pai dele nos abandonou. Trabalhei em 2 empregos para colocá-lo na faculdade, sacrifiquei meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Eu conquistei meu lugar nesta família e não ia desistir sem lutar. Só precisava descobrir contra o que realmente estava lutando. Era terça-feira de manhã, exatamente uma semana depois da minha festa de aniversário abandonada, quando a campainha tocou. Eu ainda estava de hobby, tomando minha segunda xícara de café e olhando para a pilha de cartões de agradecimento que comprei para uma celebração que nunca aconteceu. O som me assustou. Não estava esperando ninguém. E, honestamente, visitas inesperadas tinham se tornado raras no meu isolamento social cuidadosamente gerenciado. Pelo olho mágico, vi um homem que não reconheci. Uns 40 e poucos anos, talvez, com cabelo escuro e rugas de preocupação marcadas profundamente ao redor dos olhos.
Estava bem vestido, mas amarrotado, como se tivesse viajado. As mãos estavam enfiadas fundo nos bolsos do casaco e ele continuava olhando nervosamente ao redor, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Quase não atendi. Depois do incidente do cruzeiro, não estava no humor para vendedores ou missionários ou qualquer coisa que este estranho pudesse querer, mas algo sobre sua postura, a forma como ele parecia estar juntando coragem apenas para ficar na minha varanda, me deixou curiosa. "Posso ajudá-lo?" gritei através da porta. "Senhora Silva!" Sua voz era cuidadosa, hesitante. "Conceição Silva? Mãe do Roberto?" Meu peito se apertou. Como este estranho conhecia o nome do meu filho? "Quem está perguntando?" Ele ficou quieto por um momento. Depois disse algo que gelou meu sangue. "Meu nome é Carlos Santos. Preciso falar com a senhora sobre a Carla." Abri a porta devagar, mantendo a corrente travada. "O que sobre a Carla?" Carlos Santos parecia ainda mais nervoso de perto. As mãos tremiam ligeiramente e havia olheiras escuras sob seus olhos como se não dormisse há dias. "Isso vai soar louco, senhora Silva, mas acho que meu filho pode estar morando na casa do seu filho." A corrente, de repente, pareceu pesada nas minhas mãos. "Do que você está falando?" "Gabriel", ele disse, e o nome me atingiu como um golpe físico. O menininho, 7 anos, cabelo castanho, tem uma cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta aos 4 anos. Fiquei olhando para ele, minha mente girando. Gabriel realmente tinha uma cicatriz no queixo. Roberto me contou sobre o acidente da bicicleta. Como ficaram todos assustados correndo para o pronto-socorro. Mas como este estranho saberia disso? "Acho melhor o senhor entrar", disse, minha voz mal acima de um sussurro. Carlos Santos sentou no meu sofá como se pudesse sair correndo a qualquer segundo. Ofereci café, mas ele balançou a cabeça, as mãos fechadas tão apertadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. "Não sei por onde começar", ele disse. "Isso vai soar insano." "Tente", disse. "Tive uma semana muito estranha." Ele respirou fundo e trêmulo. "A Carla e eu ficamos juntos por 2 anos. Isso foi antes dela conhecer seu filho, antes dela se casar. Morávamos juntos, falávamos sobre casamento, tudo isso. E então ela engravidou." Minha xícara de café de repente pareceu pesada demais. Coloquei-a cuidadosamente com medo de derrubá-la. "Eu estava tão feliz", Carlos continuou, a voz grossa de dor antiga. "Queria casar com ela imediatamente, começar a planejar nossa vida juntos. Mas a Carla, ela continuava me enrolando, disse que precisava de tempo para pensar, não estava pronta para um passo tão grande. Então, um dia cheguei em casa do trabalho e ela tinha ido, simplesmente ido. Todas as coisas dela, tudo, como se nunca tivesse morado lá." "Você procurou por ela?" "Claro que sim. Por meses, registrei boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, contratei um detetive particular, postei em todas as redes sociais que consegui pensar. Nada. Era como se ela tivesse sumido no ar." Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. "O investigador finalmente me disse para desistir. Disse que algumas pessoas simplesmente não querem ser encontradas." Estava começando a me sentir enjoada. "O que isso tem a ver com o Gabriel?" 3 meses atrás eu estava numa conferência em Brasília, apenas caminhando pelo centro durante o almoço e os vi. A Carla e um menininho que se parecia exatamente comigo naquela idade. Mesmos olhos, mesmo queixo, até mesmo a mesma forma de inclinar a cabeça quando está se concentrando.
Eu o segui por 3 quarteirões, senhora Silva. Observei aquele menininho e soube que ele era meu. O quarto parecia estar girando. O senhor está dizendo que Gabriel é seu filho? Estou dizendo que acho que sim. A Carla estava com uns 2 meses de gravidez quando me deixou. Se ela levou a gravidez até o fim, ele teria exatamente a idade do Gabriel agora. Carlos tirou o celular do casaco. Olhe isso. Ele me mostrou uma foto dele quando criança, talvez 6 ou 7 anos. A semelhança com Gabriel era inegável. Os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito teimoso do maxilar, até mesmo o mesmo espacinho entre os dentes da frente que Gabriel sempre tentava esconder quando sorria. Minhas mãos estavam tremendo agora. Isso pode ser coincidência. Muitas crianças se parecem. Foi o que disse para mim mesmo no início, mas então comecei a investigar. A voz do Carlos ficou mais dura, mais determinada. Carla Oliveira. Esse nem é o nome real dela. A propósito, o nome real é Margarete Santos, e ela já fez isso antes. Fez o que antes? Desapareceu quando as coisas ficaram complicadas. Deixou homens quando começaram a fazer perguntas demais. O investigador encontrou 2 outros caras, senhora Silva, 2 outros homens que tiveram relacionamentos com ela, que terminaram da mesma forma, de repente, completamente como se ela nunca tivesse existido. Carlos se inclinou para a frente, os olhos intensos. Um deles acha que ela pode ter estado grávida quando o deixou também. Me senti como se estivesse me afogando. Por que está me contando isso? Por que agora? Porque tenho observado de longe por 3 meses, tentando descobrir o que fazer, tentando decidir se tinha o direito de bagunçar a vida de uma criança baseado em suspeitas e coincidências. Sua voz rachou. Mas então vi as fotos do cruzeiro de vocês, a família feliz de férias, todos sorrindo e rindo, e percebi algo que me deixou enjoado. O quê? A senhora não estava em nenhuma das fotos. Olhei todas as redes sociais da Carla, senhora Silva, centenas de fotos de reuniões de família, festas de aniversário, feriados. Gabriel e Isabela estão em todas elas. Seu filho Roberto está na maioria delas. Mas a senhora mal aparece, como se estivesse sendo apagada da história da sua própria família. A verdade me atingiu como um golpe físico. Pensei em todos aqueles eventos perdidos, todas aquelas mudanças de última hora e falhas de comunicação convenientes. Todas aquelas vezes que me senti como uma estranha observando minha própria família. Comecei a pensar na minha própria experiência com a Carla. Carlos continuou. Como ela me isolou dos meus amigos e família perto do fim. Como me fez sentir que eu era o problema, que era exigente demais, grudento demais. Como me convenceu de que as pessoas que se importavam comigo não entendiam realmente nosso relacionamento. Ela está fazendo a mesma coisa com o Roberto, sussurrei. Acho que sim, e acho que está fazendo com a senhora também, o que significa que, se Gabriel realmente é meu filho, ele não é a única vítima aqui. A senhora também é. Carlos tirou o casaco novamente e puxou um envelope pardo. É por isso que estou aqui, senhora Silva. Por isso, finalmente juntei coragem para bater na sua porta. O que é isso? Resultados de teste de DNA. Consegui uma amostra do cabelo do Gabriel na barbearia onde a Carla leva ele. Testei contra meu próprio DNA. As mãos dele tremiam quando me entregou o envelope. Recebi os resultados ontem. Fiquei olhando para o envelope, com medo de tocá-lo. Dentro estava a informação que podia destruir minha família ou salvá-la, e eu não tinha como saber qual. Antes de abrir isso, Carlos disse quieto:
Preciso que saiba uma coisa. Não quero tirar Gabriel do único pai que ele conheceu. Não quero traumatizá-lo ou bagunçar a vida dele. Mas não posso ficar parado e assistir a Carla manipular e mentir para as pessoas que amam ele, incluindo a senhora. O que está me pedindo para fazer? Estou pedindo para me ajudar a garantir que ele esteja protegido dela, seja lá que jogo ela tem jogado com todos nós. A voz do Carlos estava firme agora, decidida. Porque se ela mentiu sobre isso, senhora Silva, sobre o que mais ela mentiu? E quem mais ela vai machucar? Olhei para o envelope nas minhas mãos, sentindo o peso de qualquer verdade que estivesse dentro. Lá fora, uma porta de carro bateu e ouvi crianças rindo enquanto passavam pela minha casa. Sons normais de uma tarde normal num bairro normal, onde mães não roubam crianças e avós não são apagadas de fotos de família. Mas minha vida não era normal há muito tempo. Só não queria admitir. Senhora Silva? A voz do Carlos era gentil agora, quase carinhosa. E está pronta para saber a verdade? Pensei no rosto doce do Gabriel, na forma como ele costumava correr para mim de braços abertos antes da Carla começar a desencorajar essas demonstrações de afeto. Pensei na Isabela, que mal me conhecia mais porque fui excluída de tanto da vida dela. Pensei no Roberto, meu filho, que tinha sido lentamente envenenado contra sua própria mãe. Pensei na minha festa de aniversário vazia e todas aquelas fotos de família onde eu não existia. Sim, disse, e abri o envelope. Os resultados do DNA estavam escritos numa linguagem clínica e impiedosa, 99,7% de probabilidade de paternidade. Os números nadaram diante dos meus olhos enquanto lia de novo e de novo, esperando de alguma forma que mudassem, esperando que tudo fosse um erro elaborado ou piada cruel. Gabriel não era filho do Roberto. Meu neto, o menininho que vi dar os primeiros passos, ajudei a ensinar a amarrar os sapatos, li histórias na hora de dormir quando era pequeno o suficiente para se enrolar no meu colo. Ele não era do meu sangue. E Roberto, meu filho devotado que deu o nome Gabriel, em homenagem ao próprio avô, não fazia ideia de que estava criando o filho de outro homem. Sinto muito, Carlos disse baixinho. Ainda estava sentado no meu sofá, observando meu rosto enquanto eu processava a informação. Sei que deve ser devastador. Larguei os papéis com mãos que não paravam de tremer. Há quanto tempo tem certeza? Desde ontem, mas suspeitava há meses. Ele puxou o telefone novamente e me mostrou mais fotos. Fotos de vigilância que, obviamente, tirou de longe. Gabriel brincando num parque, Gabriel entrando num prédio da escola, Gabriel andando de bicicleta numa rua que parecia do meu bairro. Tenho seguido eles às vezes. Sei como isso soa, mas tinha que ter certeza. Você tem vigiado minha família? Tenho vigiado meu filho, Carlos corrigiu, a voz firme, mas não hostil, e tentando entender que tipo de mulher pode roubar uma criança e construir uma vida inteira baseada nessa mentira. A raiva veio então, quente e avassaladora. Não do Carlos, ele era tanto vítima quanto o resto de nós, mas da Carla, da magnitude da trapaça dela, da crueldade. Ela não apenas mentiu sobre a paternidade do Gabriel, construiu todo o casamento baseado nessa mentira. Usou uma criança inocente como fundação para uma vida que não tinha direito de reivindicar. Ela prendeu o Roberto, disse, as palavras saindo ásperas e amargas. Engravidou do filho de outro homem e usou isso para garantir um casamento com meu filho. Parece que sim. A expressão do Carlos era sombria. A linha do tempo se encaixa perfeitamente. Ela me deixou quando estava com uns 2 meses, começando a aparecer.
Se moveu rápido, encontrou alguém rapidamente, podia ter convencido ele de que o bebê era prematuro ou apenas pequeno. Pensei no nascimento do Gabriel, como Roberto estava animado quando me ligou para dizer que a Carla estava em trabalho de parto. Ele nasceu 3 semanas antes, lembrei. Roberto estava preocupado com complicações, mas o médico disse que estava tudo bem. Porque estava tudo bem. Gabriel não era prematuro, estava exatamente no prazo, para minha linha do tempo, não do Roberto. As peças estavam se encaixando com clareza nauseante. O romance relâmpago da Carla com meu filho, o noivado rápido, o casamento que aconteceu mal 6 meses depois de se conhecerem. Achei romântico na época. Amor verdadeiro conquistando tudo. Agora percebi que era algo muito mais calculado. Ela precisava de um pai para Gabriel antes dele nascer, disse. Alguém estável, alguém que não questionaria o tempo muito de perto, alguém confiante, Carlos acrescentou. Alguém que não exigiria um teste de paternidade porque o pensamento nunca ocorreria a ele. Era exatamente o Roberto. Meu filho sempre foi honesto ao extremo, incapaz do tipo de trapaça que o faria suspeitar dos outros. Ele aceitava as pessoas pelo valor nominal, acreditava no que diziam. Era uma das suas melhores qualidades, e a Carla a transformou numa arma contra ele. Tem mais, Carlos disse, e algo no tom dele fez meu estômago se apertar. O investigador que contratei descobriu algumas outras coisas sobre a Carla, coisas que podem explicar por que ela tenha empurrado a senhora para fora. Que coisas? Carlos puxou uma pasta e me entregou. Dentro havia fotografias, documentos, o que pareciam cópias de registros oficiais. O nome real dela é Margarete Santos. Ela tem 34, não 31, como disse para seu filho. Cresceu em orfanatos, saiu do sistema aos 18, sem família, sem conexões reais em lugar nenhum. Estudei uma fotografia que parecia do anuário do ensino médio. O rosto era definitivamente da Carla, mas mais jovem, mais duro de alguma forma. O cabelo era diferente, mais escuro, e havia algo nos olhos que nunca vi na mulher que se casou com meu filho. Um tipo de fome desesperada. Ela já foi casada antes, Carlos continuou. 2 vezes, uma vez com um homem chamado Ricardo Lima, no Rio, uma vez com alguém chamado José Santos, em Minas. Ambos os casamentos terminaram em divórcio em 2 anos, ambas as vezes com ela recebendo pensões significativas. Ela já fez isso antes, sussurrei. O padrão é sempre o mesmo. Ela conhece um homem com dinheiro ou estabilidade, se move rápido para prendê-lo, depois sistematicamente o isola do sistema de apoio, amigos, família, qualquer um que possa ver, através da encenação, ou fazer perguntas desconfortáveis. Pensei em como os amigos da faculdade do Roberto gradualmente pararam de aparecer depois que ele se casou com a Carla, como ele se afastou dos colegas de trabalho, como raramente falava sobre o emprego, mas exceto para mencionar como estava estressante, como se tornou cada vez mais dependente da Carla para conexões sociais, para apoio emocional, para tudo. Ela tem isolado ele, disse. E a senhora, porque a senhora é a maior ameaça ao controle dela. Mães veem coisas que outras pessoas perdem, fazem perguntas, lembram detalhes de antes dela chegar. Carlos se inclinou para a frente, a expressão intensa. Ela precisava que a senhora saísse de cena, não apenas distante, completamente apagada. É por isso a sabotagem da festa de aniversário. É por isso todos os eventos perdidos e falhas de comunicação. Ela tem sistematicamente treinado sua família para funcionar sem a senhora. A crueldade me tirou o fôlego. Mas por quê?
Se ela já tinha o Roberto, se ele acreditava que Gabriel era filho dele, por que ir a tais extremos para me excluir? Porque a senhora é testemunha da linha do tempo. Lembra quando se conheceram, quando engravidou, quando Gabriel nasceu? Se a senhora tivesse começado a fazer perguntas, comparar datas, poderia ter descoberto a verdade. A voz do Carlos era quieta, mas certa. Ela precisava que a senhora se tornasse irrelevante antes de se tornar perigosa. Me levantei abruptamente, caminhando até a janela onde podia ver a rua onde Gabriel aprendeu a andar de bicicleta. O menininho por quem torci, enfaixei joelhos ralados, celebrei cada marco. Ele ainda era a mesma criança, ainda doce e engraçado e brilhante. Mas tudo sobre seu lugar na nossa família era mentira. E a Isabela? Perguntei, temendo a resposta. Pelo que posso dizer, Isabela realmente é filha do Roberto. Nasceu 2 anos depois do Gabriel, durante um tempo quando a Carla e seu filho definitivamente estavam juntos. Mas, senhora Silva... Carlos hesitou. O quê? O nascimento da Isabela pode ter sido calculado também, uma forma de garantir que Roberto nunca questionasse a paternidade do Gabriel. Se a Carla podia dar a ele uma criança biológica, ele seria menos provável de duvidar que Gabriel também era dele, e cimentaria o relacionamento ainda mais. Me senti enjoada. Tudo sobre o casamento do meu filho, sua família, sua vida pelos últimos 7 anos, tinha sido orquestrado por uma mulher que o via não como pessoa para amar, mas como recurso para explorar. E ela usou crianças inocentes, como ferramentas na manipulação. Gabriel não sabe? Perguntei. Claro que não. Ele tem 7 anos. Para ele, Roberto é o pai e sempre foi. E Isabela? Ela também não sabe, só acha que tem um irmão mais velho que é diferente dela. Crianças não questionam essas coisas. Mas adultos questionavam, ou deveriam. E estava começando a entender por que a Carla trabalhou tão duro para me tornar irrelevante. Uma avó que passava tempo com os netos, que realmente estava presente nas vidas deles, podia eventualmente notar que Gabriel não se parecia nada com o suposto pai. Podia começar a fazer perguntas sobre semelhanças familiares, sobre traços genéticos que não faziam sentido. Carlos disse devagar: por que decidiu me contar isso agora? Podia ter simplesmente exigido um teste de paternidade, passado pelos tribunais, tentado conseguir custódia. Por que me envolver? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as mãos. Porque percebi algo quando vi as fotos do cruzeiro. A Carla não está apenas destruindo meu relacionamento com meu filho. Está destruindo o seu também. E se não a pararmos, vai continuar fazendo isso com outras pessoas. O que quer dizer? Ela já está começando a se afastar dos amigos do Roberto, dos colegas de trabalho, tornando-o mais e mais dependente dela para tudo. E está ensinando as crianças a verem ele como o único pai que realmente importa. Gabriel mal fala sobre a senhora mais quando os observo no parque. É como se estivesse apagando a senhora da memória dele. A verdade me atingiu como golpe físico. Pensei em como Gabriel tinha mudado nos últimos meses. Como parou de correr para me abraçar quando visitava. Como começou a olhar para a Carla, pedindo permissão antes de falar comigo. Pensei que era só ele crescendo, ficando mais independente. Mas talvez fosse algo completamente diferente. Ela vai descartar o Roberto, eventualmente, Carlos continuou, assim como me descartou. Assim como descartou os maridos anteriores. Mas primeiro, vai garantir que ele não tenha nada além dela e das crianças, sem amigos,
sem família, sem sistema de apoio. Quando estiver pronta para seguir em frente, ele vai estar completamente sozinho. Fechei os olhos, vendo o futuro do meu filho se estendendo diante dele, isolado, abandonado, provavelmente quebrado se a Carla fosse tão calculista quanto parecia. E as crianças, presas no meio de tudo, usadas como peões num jogo que nem sabiam que estavam jogando. "O que quer que eu faça?" perguntei. Carlos se levantou, juntando os papéis e fotos. "Quero que me ajude a salvar nossa família. Os dois. Porque é isso que somos, senhora Silva. Família. A senhora é a avó do Gabriel em todos os sentidos que importam, mesmo que não compartilhemos DNA. E não vou deixar a Carla destruir isso só porque tem medo da verdade." Ele me entregou um cartão de visita com suas informações de contato. "Pense sobre isso, mas não pense muito tempo. Eles voltam do cruzeiro em alguns dias, e quando voltarem, a Carla vai estar observando qualquer sinal de que a senhora está se tornando um problema de novo. Se vamos agir, tem que ser logo." Depois que Carlos saiu, fiquei sentada na sala segurando os resultados do DNA e olhando para aquele cartão. Lá fora, a tarde estava se transformando em noite e a casa parecia mais quieta que nunca. Mas pela primeira vez em meses, o silêncio não parecia vazio. Parecia a calmaria antes da tempestade. Porque Carla Oliveira, ou Margarete Santos, ou qualquer que fosse seu nome real, tinha cometido um erro crítico. Ela pensou que podia me apagar completamente, me tornar irrelevante para a história da minha própria família. Mas eu ainda não tinha ido embora, e agora que sabia o que ela realmente era, não ia a lugar nenhum. Liguei para o Roberto 3 dias depois que a família voltou do cruzeiro. Minha voz estava firme, ensaiada. Tinha praticado esta conversa uma dúzia de vezes na cabeça. "Oi, querido. Estava pensando se poderíamos nos reunir para jantar neste fim de semana. Tenho algo importante que gostaria de discutir com você e a Carla." Houve uma pausa do outro lado. "E está tudo bem, mãe? Você parece séria." "Está tudo bem. Só acho que é hora de termos uma conversa real em família, sobre nós, sobre o futuro. Tenho pensado muito enquanto vocês estavam viajando." Outra pausa, mais longa desta vez. Podia ouvir a voz da Carla no fundo, embora não conseguisse entender as palavras. Quando Roberto voltou ao telefone, o tom estava mais cauteloso. "A Carla quer saber que tipo de conversa. Ela está preocupada que você possa estar chateada com o horário do cruzeiro." Claro que estava preocupada. Os instintos da Carla eram aguçados. Provavelmente podia sentir que algo mudou, mesmo pelo telefone. "Diga para a Carla que não estou chateada com nada. Só acho importante para as famílias se comunicarem abertamente. Não acha? Sábado à noite seria perfeito. Vou cozinhar." "Deixa eu confirmar com a Carla e te retorno." O fato de meu filho de 38 anos precisar confirmar com a esposa sobre jantar com a mãe seria risível se não fosse tão de partir o coração. Mas mantive a voz leve. "Claro, me avise." Ele me ligou de volta 2 horas depois. "Sábado funciona? 6 horas?" "Perfeito. Estou ansiosa para ver todo mundo." Era quinta-feira. Passei sexta preparando para o que sabia que seria a conversa mais importante da minha vida. Carlos e eu nos encontramos mais 2 vezes desde a primeira visita, planejando cuidadosamente como apresentar a verdade de uma forma que protegesse Gabriel enquanto expunha a trapaça da Carla. Os resultados do DNA estavam seguros numa pasta parda no balcão da minha cozinha, junto com cópias dos documentos que o investigador do Carlos encontrou.
a identidade real de Margarete Santos, os casamentos anteriores, a linha do tempo que provava que Gabriel não podia ser filho biológico do Roberto. Tudo o que precisávamos para descascar as mentiras em que a Carla construiu a vida. Fiz a comida favorita do Roberto, picanha com um purê de batata com alho e vagem, que ele amava desde criança. Se esta fosse a última ceia em família que compartilharíamos, queria que fosse memorável pelas razões certas, pelo menos inicialmente. Sábado à noite chegou cinzento e chuviscando, tempo típico de outubro. Arrumei a mesa da sala de jantar com minha louça boa, os mesmos pratos que planejei usar para minha celebração de aniversário 2 semanas atrás. A ironia não passou despercebida. Chegaram exatamente às 6. A Carla estava usando um vestido creme esvoaçante que a fazia parecer mais jovem, mais inocente. O cabelo perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável. Parecia a imagem da esposa e mãe devotada, alguém incapaz de trapaça. Gabriel entrou correndo primeiro, toda a energia e animação de menino de 7 anos. Vovó Conceição, aprendi a nadar no cruzeiro, quer me ver fazendo cachorrinho? Meu coração se apertou quando o abracei, sabendo que o que estava prestes a revelar mudaria tudo para esta criança inocente. Talvez depois do jantar, querido. Vai lavar as mãos. Isabela o seguiu mais quieta, segurando uma bonequinha com o cabelo emaranhado. Aos 5 anos, era mais reservada que o irmão, mais cautelosa comigo desde que a Carla começou a desencorajar o afeto deles. Mas ainda me deixou beijar sua testa antes de seguir Gabriel para o banheiro. Roberto me abraçou carinhosamente e, por um momento, pude fingir que era apenas um jantar normal em família. Algo cheira incrível, mãe. Tenho sentido falta da sua comida. Você parece cansado, observei. Parecia mesmo. Havia linhas novas ao redor dos olhos. Tinha perdido peso. O trabalho tem sido brutal ultimamente. As fusões deixaram todo mundo estressado. Ele olhou para a Carla, que estava examinando minha sala como se estivesse catalogando problemas potenciais. Mas a Carla continua me dizendo que preciso encontrar um melhor equilíbrio vida-trabalho. Estresse faz tão mal para a saúde, disse a Carla, aparecendo ao nosso lado com aquele sorriso ensaiado. Continuo encorajando o Roberto a considerar a aposentadoria antecipada. Poderíamos viajar mais, passar mais tempo com as crianças. Aposentadoria antecipada aos 38. Outra forma de tornar Roberto completamente dependente dela, cortando-o da identidade profissional e renda. Sorri de volta educadamente. Que maravilha que estão pensando no futuro. Na verdade, isso está relacionado ao que queria discutir esta noite. Durante o jantar, mantive a conversa leve. As crianças tagarelaram sobre as aventuras do cruzeiro e a Carla representou a mãe perfeita, cortando a carne do Gabriel e lembrando Isabela de usar o guardanapo. Era boa nesta performance. Calorosa, atenciosa, completamente acreditável. Mas notei coisas que tinha perdido antes. Como interrompeu quando Gabriel começou a contar uma história sobre sentir minha falta durante a viagem. Como redirecionou a atenção da Isabela quando a menininha perguntou por que eu não fui no cruzeiro com eles. Como sutilmente gerenciou cada interação, controlando o fluxo da conversa e afeto. Depois que as crianças terminaram de comer, sugeri que brincassem na sala enquanto os adultos conversavam. A Carla imediatamente objetou. Provavelmente deveriam se preparar para ir logo. Amanhã é dia de escola e gostamos de manter a rotina consistente. Isso não vai demorar, disse firmemente.
e acho que o que tenho para compartilhar pode afetar bastante a rotina deles. Algo piscou no rosto da Carla só por um segundo, mas peguei. Medo. Quando as crianças estavam acomodadas com os brinquedos no cômodo ao lado, voltei para a sala de jantar onde Roberto e Carla esperavam. A pasta parda estava na mesa ao lado da minha xícara de café como uma arma carregada. Então, disse Roberto, pegando a mão da Carla por cima da mesa. Do que você queria falar? Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Queria falar sobre honestidade, sobre família, sobre a importância de saber quem realmente somos. O sorriso da Carla se apertou quase imperceptivelmente. É meio filosófico demais para a conversa de jantar. É? Não acho? Peguei a pasta parda, sentindo os dois tensionarem. Vê, aprendi algumas coisas interessantes recentemente. Sobre história familiar, sobre genética, sobre a importância de registros médicos e informação precisa. Mãe, Roberto disse devagar, o que tem na pasta? A verdade. Abri e tirei os resultados do DNA, colocando na mesa entre nós. Estes são os resultados de um teste de paternidade para o Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para os papéis como se pudessem pegar fogo. A Carla ficou muito quieta, o rosto cuidadosamente vazio. Um teste de paternidade? A voz do Roberto mal passava de sussurro. Por que você... Como você... O teste mostra que você não é o pai biológico do Gabriel, disse gentilmente. Há 99,7% de probabilidade de que outro homem seja o pai. Um homem chamado Carlos Santos. A Carla se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Isso é insano. Conceição, não sei que tipo de jogo doente você está jogando, mas... Sente-se, Margarete. O uso do nome real dela atingiu como golpe físico. Ela realmente tropeçou para trás, o rosto empalidecendo. Roberto olhou entre nós, confusão e horror crescente, brigando na expressão. Margarete? Mãe, o que está acontecendo? Tirei o relatório do investigador, as certidões de casamento, a documentação da linha do tempo. O nome real da Carla é Margarete Santos. Ela já foi casada 2 vezes antes e tem um padrão de mentir sobre identidade e passado. Estava envolvida com Carlos Santos antes de conhecer você, Roberto. Ela o deixou quando estava grávida do filho dele e veio procurar um novo pai para o bebê. Isso não é verdade, disse a Carla, mas a voz estava tremendo agora. Roberto, não escute isso. Sua mãe obviamente teve algum tipo de colapso. Gabriel nasceu 7 meses depois de vocês se conhecerem. Continuei implacavelmente. Você pensou que era prematuro, mas não era. Nasceu exatamente no prazo para a linha do tempo do relacionamento da Carla com Carlos. Roberto pegou os resultados do DNA com mãos tremendo. Observei o rosto dele enquanto lia. Via a cor sumir das bochechas conforme os números afundavam. Isso não pode estar certo, sussurrou. Carlos Santos tem procurado o filho por 7 anos, disse. Me encontrou 3 meses atrás e tem observado de longe, tentando decidir o que fazer. Veio até mim porque reconheceu o que a Carla estava fazendo com nossa família. As mesmas táticas de isolamento que usou com ele. A Carla estava recuando para a porta agora, a compostura perfeita completamente despedaçada. Roberto, por favor, não deixe ela te envenenar contra mim. Pense na nossa vida juntos, nossa família. Nossa família. A voz do Roberto estava crua, quebrada. Nossa família que é construída numa mentira. Nosso filho que na verdade não é nosso filho. Ele é seu filho em todos os sentidos que importam. Você o criou, você o ama. Baseado numa mentira.
Roberto bateu a mão na mesa, fazendo os pratos pularem. Tudo, Carla, tudo tem sido mentira. Da sala veio o som de risadas das crianças inocentes e brilhantes. Gabriel e Isabela brincando, sem saber que o mundo deles estava implodindo no cômodo ao lado. Tem mais, disse quietamente, e tirei os registros dos casamentos anteriores da Carla. Ela já fez isso antes, encontrou homens, casou rapidamente, os isolou das famílias, depois seguiu em frente quando convinha. Você não é a primeira vítima dela, Roberto. É apenas a mais bem-sucedida. Roberto olhou para os documentos, a respiração rasa e rápida. O cruzeiro, disse de repente. Seu aniversário. Não foi coincidência, foi? A Carla não disse nada, mas o silêncio foi resposta suficiente. Você planejou deliberadamente. Garantiu que a mãe ficasse sozinha no aniversário enquanto estávamos todos juntos, se divertindo sem ela. Você queria machucá-la. Eu queria proteger nossa família, a Carla começou. De quê? Da minha mãe? Da mulher que me criou e me amou e nunca machucaria ninguém. De alguém que eventualmente descobriria a verdade, disse suavemente. É sobre isso que tudo tem sido, Roberto. Os eventos perdidos, as mudanças de última hora, a separação gradual dos seus amigos e família. A Carla precisava isolar você completamente antes de começar a fazer perguntas que ela não podia responder. Roberto olhou para sua esposa que não era quem dizia ser, cuja vida inteira com ele foi construída em trapaça. Alguma coisa disso é real? Você me ama? Ou eu era apenas conveniente? Pela primeira vez desde que a conheci, a Carla não tinha resposta. Nenhuma deflexão suave, nenhuma manipulação, nenhuma resposta perfeitamente elaborada. Apenas ficou lá, exposta e silenciosa. Aquele silêncio nos disse tudo o que precisávamos saber. Da sala, Gabriel gritou: Papai, podemos tomar sorvete? Roberto fechou os olhos e viu uma lágrima escorrer pela bochecha. O que eu digo para eles? Sussurrou. Como explico isso para as crianças? Vamos descobrir, disse, estendendo a mão por cima da mesa para pegar a dele. Juntos, como família, mas Gabriel ainda é seu filho em todos os sentidos que importam. Isso não muda, mas ele também tem um pai biológico que o ama e quer fazer parte da vida dele. E talvez, se lhe darmos direito, isso possa ser uma coisa boa. A Carla se virou para a porta, mas gritei atrás dela. Margarete! Ela parou, mas não se virou. Carlos não vai desaparecer desta vez, e nem eu. Se tentar fugir com as crianças, vamos te encontrar. Se tentar manipular esta situação ou machucar essas crianças para se proteger, vamos te parar. Seus dias controlando esta família acabaram. Ela saiu sem mais uma palavra, deixando para trás o som de crianças brincando e os destroços de 7 anos de mentiras. Mas pela primeira vez em meses, não senti que estava perdendo minha família. Senti que finalmente estava recuperando ela. 6 meses depois, estava na minha cozinha fazendo almoço de domingo quando ouvi a porta da frente abrir e a voz do Gabriel gritando: Vovó, trouxemos sobremesa. Aqui na cozinha, querido, gritei de volta, sorrindo ao ouvir o barulho de pezinhos correndo na minha direção. Gabriel irrompeu pela porta da cozinha, os braços envolvidos numa caixa de confeitaria que era quase grande demais para carregar. Atrás dele veio Isabela, mais cuidadosa nos passos, carregando um pequeno buquê de margaridas. Estas são para a senhora, disse timidamente, estendendo as flores. Papai disse que amarelo é sua cor favorita. Me ajoelhei para aceitar o buquê, puxando-a num abraço que ela não mais hesitava em retribuir. Estão perfeitas, querida. Obrigada.
Roberto apareceu na porta, parecendo mais saudável do que em anos. O peso que perdeu durante os meses finais com a Carla tinha voltado e as linhas de estresse ao redor dos olhos suavizaram. Atrás dele estava Carlos, ainda meio hesitante nas reuniões familiares, mas gradualmente encontrando seu lugar na nossa dinâmica nova e complicada. Algo cheira incrível, disse Roberto, beijando minha bochecha. É sua famosa torta de maçã? Gabriel pediu especificamente, disse, bagunçando o cabelo do menino. Junto com purê de batata e aquela receita de frango que você costumava adorar a com ervas. Os olhos do Gabriel se iluminaram. Sim, essa é minha favorita também, igualzinho do papai. A forma fácil, como chamava tanto Roberto quanto Carlos de papai, ainda levava tempo para se acostumar. Mas as crianças se adaptaram à família expandida com a resistência que as crianças possuem. Gabriel chamava Roberto de papai e Carlos de papai Carlos, enquanto Isabela simplesmente aceitou que Gabriel tinha 2 pais da mesma forma que alguns amigos da escola tinham 2 casas. Carlos colocou uma garrafa de vinho no balcão, ainda se movendo cuidadosamente no que tinha sido domínio da Carla. Como posso ajudar? Pode arrumar a mesa, disse. A louça boa está no armário da sala de jantar. Levou meses para chegar a este ponto. Meses de terapia familiar, conversas cuidadosas com as crianças e processos legais que finalmente terminaram com a renúncia voluntária da Carla à custódia em troca de evitar processo por fraude. Ela desapareceu de novo, assim como da vida do Carlos 7 anos atrás, mas desta vez deixou as crianças para trás. A transição não foi fácil. Gabriel ficou confuso e com o coração partido pela ausência súbita da mãe, apesar de todas as manipulações. Isabela ficou grudenta e ansiosa, com medo de que mais pessoas que amava desaparecessem. Houve lágrimas, birras e noites sem dormir para todos nós, mas também houve cura. Roberto voltou para a casa que dividiu com a Carla, mas tudo parecia diferente agora. A atmosfera opressiva de segredos e andar em ovos tinha ido embora. Carlos alugou um apartamento a apenas 10 minutos de distância, perto o suficiente para fazer parte da vida diária, mas longe o suficiente para dar espaço a todos para se ajustarem. Vovó? Disse Gabriel, puxando meu avental. Posso te contar um segredo? Me ajoelhei no nível dele. Claro que pode. Ele fez concha com as mãos ao redor da boca e sussurrou. Estou feliz que a senhora encontrou o papai Carlos. Agora tenho mais papais que qualquer um da minha turma. Meu coração se apertou de amor por este menino resistente, que transformou uma situação complicada numa fonte de orgulho. Eu também estou feliz, querido. E estou feliz que a mamãe Carla foi embora, acrescentou mais baixinho. Ela estava sempre brava com alguma coisa. Partiu meu coração que uma criança de 7 anos tivesse sido tão consciente da tensão na casa, mas também me tranquilizou que fizemos as escolhas certas. Crianças sabiam mais do que os adultos davam crédito, e Gabriel sentiu a manipulação da mãe, mesmo não conseguindo nomear. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre os adultos, enquanto as crianças tagarelaram sobre escola e amigos. Carlos nos contou sobre o último jogo de futebol do Gabriel, onde marcou seu primeiro gol. Roberto compartilhou a animação da Isabela sobre começar aulas de dança. Conversamos como a família que nos tornamos, não convencional talvez, mas real, de uma forma que a versão cuidadosamente orquestrada da Carla nunca foi. Recebi uma ligação do meu advogado ontem, disse Roberto enquanto recolhíamos os pratos do almoço. O divórcio finalmente saiu. Como se sente sobre isso? Perguntei.
ficou quieto por um momento, observando Gabriel ajudar Carlos a carregar a máquina de lavar louça. Aliviado principalmente, e grato que acabou sem mais dano para as crianças. Algum arrependimento? Sobre terminar o casamento? Não. Sobre não ver a verdade mais cedo. Deu de ombros. Acho que sempre vou me arrepender disso. Quanto tempo perdemos, quanta dor ela causou, especialmente para você. Apertei o ombro dele. Não pode se culpar por confiar em alguém que amava. Isso não é defeito de caráter, Roberto. É apenas ser humano. Carlos se juntou a nós no balcão, secando as mãos numa toalha de prato. Houve alguma notícia dela? Nada, disse Roberto. O advogado dela disse que não quer nenhum contato com as crianças. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nada. Provavelmente é melhor assim, disse. Embora ainda me espante que qualquer mãe possa simplesmente abandonar completamente os filhos. Pelo menos assim, as crianças podem se curar sem se preocupar quando ela pode bagunçar as vidas deles de novo. Mais tarde, depois que as crianças adormeceram assistindo o filme na sala, os 3 adultos sentamos ao redor da mesa da cozinha com café e sobra de torta. Estes tinham se tornado alguns dos meus momentos favoritos. Conversas quietas na luz da noite, planejando o futuro, conversando sobre os desafios de criar filhos juntos numa situação tão incomum. Tenho pensado sobre algo, disse Carlos mexendo açúcar no café. Sobre o sobrenome do Gabriel. Roberto olhou bruscamente. O que sobre ele? Ele tem sido Silva a vida toda. É a identidade dele, os registros da escola, tudo. Não quero mudar isso. Mas estava pensando. Carlos hesitou, depois seguiu em frente. Seria ok se eu adotasse seu sobrenome também? Oficialmente, quero dizer. Carlos Silva Santos. Assim, Gabriel e eu compartilharíamos parte de um nome, mas ele ainda estaria conectado a você e sua história familiar. O gesto era tão atencioso, tão cuidadosamente pensado para honrar o lugar de todos na vida do Gabriel, que senti lágrimas picarem meus olhos. Roberto parecia atordoado. Você faria isso? Quero que Gabriel saiba que famílias podem ser complicadas sem serem quebradas, disse Carlos. Quero que entenda que amar alguém não significa que tem que escolher lados ou fingir que outros relacionamentos não importam. Roberto estendeu a mão por cima da mesa e apertou a do Carlos. Acho isso perfeito. Conforme a noite terminava e Carlos se preparava para levar as crianças para seu apartamento para a pernoite semanal, o puxei de lado. Obrigada, disse baixinho. Por quê? Por salvar minha família, por ter coragem de me contar a verdade quando teria sido mais fácil simplesmente desaparecer de novo. Carlos ficou quieto por um momento, observando Gabriel juntar a mochila e pelúcia favorita. Sabe o que percebi naquele dia que apareci na sua porta? Não estava apenas perdendo meu filho. Você estava perdendo sua família também. A Carla estava tirando todos nós uns dos outros, pedacinho por pedacinho. Mas paramos ela. Paramos. Ele sorriu e, pela primeira vez desde que o conheci, chegou completamente aos olhos. E olhe o que construímos no lugar. Olhei ao redor da minha casa, para os desenhos das crianças grudados na geladeira, para o suéter esquecido da Isabela jogado numa cadeira, para as fotos de família que agora incluíam Carlos e realmente refletiam nossa realidade. Não era a família que imaginei quando Roberto se casou pela primeira vez, mas era infinitamente melhor que a performance vazia que a Carla orquestrou. Depois que todos saíram, sentei na sala com uma xícara de chá, refletindo sobre como dramaticamente minha vida mudou desde aquele aniversário devastador 6 meses atrás. A casa vazia que parecia túmulo
agora vibrava com ecos da vida familiar, risadas das crianças, perguntas cuidadosas do Carlos sobre tradições familiares, conversas aliviadas do Roberto sobre seus planos futuros. Meu celular vibrou com mensagem do Roberto. Obrigado pelo almoço, mãe. As crianças estão perguntando se podemos fazer isso todo domingo. Disse que dependia da vovó. Digitei de volta. Todo domingo soa perfeito. É isso que famílias fazem. A resposta dele veio rápido. Sim, é isso que famílias de verdade fazem. Larguei o telefone e olhei para a foto emoldurada na mesinha. Uma foto da viagem ao zoológico do mês passado, todos os 5 espremidos juntos na frente do recinto dos elefantes. Gabriel estava encarapitado nos ombros do Carlos, enquanto Isabela segurava firme minha mão. Roberto estava no meio, um braço ao redor de mim e o outro ao redor do Carlos, sorrindo como se tivesse acabado de lembrar como era a felicidade. Parecíamos com o que éramos, uma família que foi despedaçada e remontada numa configuração nova, mais forte e mais honesta que antes. Não convencional, mas real. Não perfeita, mas verdadeira. A casa se acomodou ao meu redor conforme a noite caía, mas não parecia vazia. Parecia cheia de possibilidades, cheia do amor que a Carla tentou tão duro destruir, mas nunca conseguiu extinguir completamente. Pensei que meu aniversário de 65 anos marcou o fim da minha relevância para a história da minha família. Em vez disso, marcou o começo de um novo capítulo, onde amor não era condicional, onde verdade importava mais que aparência e onde ser avó significava proteger seus netos de qualquer um que os usaria como armas, até mesmo a própria mãe. Amanhã era segunda-feira, o que significava treino de futebol do Gabriel e aula de dança da Isabela. Carlos pegaria Gabriel enquanto Roberto levaria Isabela, e ambos acabariam de volta aqui para a lição de casa e jantar. Era o tipo de rotina que a Carla teria controlado e manipulado, mas que agora fluía naturalmente do nosso cuidado genuíno uns pelos outros. Quando apaguei as luzes e subi, pensei na mulher que tentou me apagar da vida da minha própria família. Em algum lugar por aí, a Carla provavelmente estava tecendo uma nova identidade, criando uma nova história, procurando uma nova família para infiltrar e controlar, mas deixou algo para trás que nunca conseguiria substituir. O amor entre pessoas que escolheram lutar umas pelas outras em vez de desistir. Ela nos ensinou a todos o que não queríamos ser e, fazendo isso, nos ajudou a nos tornar exatamente quem deveríamos ser. Por isso, se nada mais, suponho que devia a ela um tipo torto de gratidão. Mas, principalmente, senti pena dela. Ela teve uma família real ao alcance. Falha e complicada, mas genuína, e jogou fora pela satisfação vazia do controle. Perda dela, ganho nosso e, finalmente, depois de meses me sentindo como fantasma na minha própria vida, estava em casa. Agora tenho curiosidade sobre vocês que ouviram minha história. O que fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Comentem aí embaixo. E enquanto isso, estou deixando na tela final 2 outras histórias que são favoritas do canal e com certeza vão surpreender vocês. Obrigada por assistirem até aqui.